Buenas tardes, bienvenido a Las Caras del Foro, el programa que estaremos durante toda la semana presentando a los profesores que nos acompañará en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Bienvenido, le desea el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIEP, ubicado en Quito, Ecuador, y para toda Iberoamérica y para los gerentes del deporte, agradecido por su total apoyo. Y presentaremos hoy desde Brasil. Estaremos con el profesor Leandro Fleck desde Brasil, profesor que estará acompañándonos en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Vamos a invitar entonces al profesor Leandro, que ya está por acá con nosotros. Vamos a invitarlo, profesor Leandro Fleck, esperando que el profesor se conecte con nosotros. Muy bien. Boa noite, professor Fleck. Boa noite, professor Sumar. Tudo bem? Tudo bem? Gracias. Obrigado. Está me ouvindo bem? Sí, sí, excelente. Si quiere, no sé si quiere bajar un poquito ahí está bien, excelente. Bueno, profesor Leandro, sí, profesor Leandro desde Brasil nos acompañará en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte, que iniciaremos del 25 y 26 de septiembre. Estaremos desde Quito, Ecuador, presentando a 14 referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica. Hoy, el profesor Leandro Fleck desde Brasil nos acompaña para esta entrevista y conocer un poco más de la vida profesional del profesor Leandro. Profesor Leandro, boa noite, adelante. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem. Para mim é um prazer participar do evento, agora como fazendo uma apresentação, sendo que no anterior eu fui convidado pelo senhor para ser ouvinte, né, participar vendo o foro, e que foi espetacular, foi muito bom, fizemos alguns contatos, o famoso network, e ficamos conhecendo um pouquinho mais do trabalho dos gestores da América Latina e do trabalho que a nossa profissão vem tendo na América, né? Sí, bueno, estamos conversando para las personas, los profesores que están ingresando en este momento a nuestra sala, a nuestra entrevista del día de hoy, conversando con el profesor Leandro Fleck desde Brasil. Nos acompañará el profesor el 25 y 26 de septiembre como conferencista en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte en su tercer capítulo. Profesor Leandro, cuéntenos quién es Leandro Fleck, qué lo motivó a estudiar la gerencia del deporte, qué hace, cómo se desarrolla en su trabajo diario y en sus estudios la gerencia del deporte. Adelante. Eu sempre fui desportista, atleta, sempre joguei tênis e sempre joguei fistball. Provavelmente vocês não conhecem, é um esporte que veio com a colonização alemã. Ele se chama Faustball em alemão, em inglês se chama fistball e em português se chama punhobol. Em estudos de história, dizem que o voleibol veio do punhobol, do Faustball. Então, sempre fui desportista, sou 4 vezes campeão mundial desse desporto e sempre tive como prazer organizar os eventos no clube onde é jogado, aqui na minha cidade. E aí pensei, depois de um tempo, vou parar de jogar.
e daqui a pouco preciso do meu corpo para trabalhar. E então surgiu a oportunidade de fazer gestão esportiva. Na época eu terminei os meus estudos aqui e o meu professor, ele fazia doutoramento em Portugal, na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa. E conversando com ele, ele me disse, vamos? E aí perguntei, e então, como funciona? Não, é assim, vamos tentar, faz a tua inscrição. Fiz a inscrição, contei o meu dinheiro que tinha e vamos para Portugal. Então fui estudar gestão esportiva em Portugal. Era para ficar 2 anos, né, no mestrado e depois voltar para o Brasil. Acabei por ficar mais 2, morei 4 anos em Lisboa e lá fiquei trabalhando em academias, né, em ginásios com musculação, personal training. E depois voltei para cá, para o Brasil. E então continuei meu trabalho em academia e fazendo gestão de academias, mas também ao mesmo tempo continuei praticando meu desporto, continuei sendo treinador de punhobol e continuei organizando os eventos aqui no clube. Organizamos campeonato mundial aqui no clube com equipes estrangeiras, com equipes da Alemanha, da Áustria, da Suíça, Argentina, Chile. Então sempre tive esse prazer em trabalhar com a gestão dos eventos esportivos, né? Que daí é que surgiu a oportunidade de apresentar o trabalho. E vamos fazer uma justificativa, digamos assim, de um planejamento para um evento esportivo. Pode ser ele pequeno, como pode ser ele um pouco maior, grande, não um grande evento, claro, mas um planejamento específico para um evento que dá para se organizar tranquilamente e tendo as suas qualificações certas para organizar, né? Para ter uma organização eficaz e eficiente. Muy bien, estamos conversando con el profesor Leandro Fleck desde Brasil. El profesor nos acompañará en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte a realizarse el 25 y 26 de septiembre desde Quito, Ecuador. Profesor Leandro desarrollará un tema central en el cual queremos preguntarle cuál será ese tema central en el cual usted presentará en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Sim. Na verdade, eu procuro colocar os principais passos para a realização de um evento. Desde o início da ideia do evento ou do credenciamento para o evento, né, passando por uma análise de viabilidade para ver se ele se consegue se realizar o evento, focando bastante no planejamento do evento, que eu acho que é a parte fundamental, e depois vai se desenvolvendo captação de recursos financeiros, recursos humanos, marketing, comunicação, que acho que sem isso também o evento ele se torna obsoleto. E depois o básico é a execução, que na verdade, quando chega na execução, tu acha que é fácil, né? Mas tu fica só esperando dar o primeiro problema. E aí para ter que se resolver esse problema. Então, e depois um fechamento também, a gente aborda algumas coisas interessantes, como continuar falando pós-evento, né? Fazendo propaganda do evento, perguntando para as pessoas como é que foi o evento, né? Fazer um pós-evento, que eu acho que é muito importante para os eventos futuros que
tu vai realizar, né? E depois, claro, fazer uma análise de todo o evento, o que que deu certo, o que que deu errado, né? Então Sí, seria mais ou menos isso. Sí, estamos conversando con el profesor Leandro Fleck. Estará desarrollando un tema muy importante en estos momentos donde también desde su perspectiva el gerente del deporte debe tener algunas competencias para poder desarrollar un evento, organizar un evento exitoso, y va a nombrar algunos pasos que desde su perspectiva es importantísimo para poder llevar con éxito, y también de una u otra manera el evento debe estar conectado y apalancado en el marco de nuestro tema central en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte, que es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo usted, profesor Fleck, puede de una u otra manera apalancar ese evento con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible? Eu acho que hoje os eventos esportivos, eles têm que ter um objetivo fundamental para mim. É fazer com que ele seja sustentável. Ou seja, ter um bom recolhimento do lixo e uma reciclagem desse lixo. Se pode ter produtos totalmente naturais, produtos oriundos de reciclagem, feito por ONGs, por exemplo, né, que hoje tem muito, as ONGs produzem coisas recicláveis, vamos dizer, a garrafinha da água, a sacolinha que leva o tênis. Então eu acho que os eventos eles podem ter essa base de sustentabilidade. Então, eu acho que isso é importante, que pode ser agregado aos eventos, né? Sí, es importante. Bueno, ya están escuchando al profesor Leandro Fleck, que estará con nosotros desde Brasil, desarrollando un tema interesantísimo para todos los que estamos dentro de la gerencia del deporte y específicamente en la organización de eventos deportivos. No pueden perderse la oportunidad de escuchar al profesor Leandro Fleck y poder tener la posibilidad de estar cerca en el momento que participen ustedes en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Deben de inscribirse lo más pronto posible, ya estamos cerrando las inscripciones para el foro, y no poder perderse la posibilidad de escuchar al profesor Leandro desde Brasil. Profesor Leandro, ¿cuál es la visión desde su perspectiva, desde su localía en Brasil? ¿Cómo usted, cuál es la visión de usted sobre el gerente del deporte? ¿Cuáles son esas competencias, esas habilidades que debe poseer el gerente del deporte en estos momentos tan complejos y que también en un futuro tan cercano deben de enfrentar los retos y desafíos que las organizaciones del deporte van a necesitar? ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, cuáles serían esas herramientas y esa visión que debe tener ese gerente del deporte? Eu compactuo um pouco um pouco não, bastante com a ideia da gestão do conhecimento, né? Que veio ao assunto do professor. Então, eu acho assim, como ele relatou, eu até li a tese dele, e ele relatou bastante. Eu vivencio isso no meu esporte, que falta muita gestão esportiva nas entidades, né? Por vezes, como ele comentou, é muito amadorismo ainda. Então, ainda falta muito para o nosso esporte desenvolver mais, né? A gente consegue o profissionalismo, digamos, no alto nível, a nível de COI, de modalidades como vôlei, como basquete. O professor Neri comentou, ele fez o estudo dele com algumas federações menores, e aí se vê drasticamente isso, né?
Então, eu acho que a nossa profissão, ela ainda peca nisso. Falta um investimento, né, também, porque às vezes as federações não têm nem dinheiro para pagar um profissional. Então, também vem talvez de uma análise do sistema, como funciona, do sistema desportivo todo, a nível de leis. Então, isso tudo tem que mudar um pouquinho. Eu até comentei nas minhas pequenas palavras que eu escrevi no que vai para o, como é que é, Para el que vai manifiesto, para para el manifiesto. isso, no manifesto, né? Eu coloquei um pouco disso. E falta essa comunicação entre órgãos do governo, entre os órgãos maiores do desporto, até as próprias universidades que ficam só estudando e não há essa conectividade dos estudos com o desporto na prática. Então, eu vejo que precisa uma conexão maior de todo o envolto que é o desporto, né? Os órgãos de governo, universidades e clubes e federações. Então, acho que precisa dessa conectividade maior. E eu acho que isso deve ocorrer em toda a América do Sul, eu acho, não é só um problema do Sí, Brasil. sí. Bueno, inclusive esa pregunta son preguntas rutinarias a todos nuestros profesores y es sorprendente saber que la gran potencia del país como Brasil, el gigante suramericano, como lo hemos conversado con otros profesores también del Brasil, nos indica que los resultados deportivos son mucho más por el talento humano, ese atleta, que por esa gestión de nuestros dirigentes, del deporte. O sea, que no es resultado de una gestión deportiva, no es el resultado de esa gestión de las organizaciones, sino más bien es mucho más el porcentaje del resultado por el talento de nuestros atletas. Lembra que eu fiz uma pergunta pro professor Mazei na apresentação dele, que ele falava do projeto olímpico, e eu perguntei para ele se não tinha um projeto abaixo do projeto olímpico, né? Claro, eu sabia que não, né? Mas eu queria instigar ele a fazer essa reflexão também. Claro. E realmente nós não temos um projeto abaixo do olímpico, a gente só tem o projeto olímpico, ele já chega lá pronto. O COI não tem, o COB não tem um projeto abaixo, a não ser que a gente sabe que a Confederação de Vôlei faz um trabalho legal de base, o basquete também, e alguma outra confederação talvez faça, mas é um trabalho isolado. Então não se tem um trabalho de base fomentado. Eu até queria comentar uma passagem que eu tive numa das viagens que eu fiz para a Suíça no campeonato de punhobol. Eu tenho um grande amigo suíço que trabalha no Comitê Olímpico Suíço. E eu fui com ele em 2 oportunidades, em 2 eventos do Comitê Olímpico Suíço, que eles têm um projeto que se chama Cool and Clean. E esse projeto trabalha a base do atleta olímpico suíço, desde a escola até os jovens. Eles têm encontros anuais de escolas que fazem trabalhos recreativos num final de semana e também encontros periódicos de atletas selecionados que são futuros atletas olímpicos, e eles vão várias vezes durante o ano a encontros de todos os atletas num final de semana ou em uma semana e fazem treinamentos. Então, isso já eles fomentam, claro, estamos falando da Suíça, né? Parece que na Suíça tudo é muito mais fácil, mas eles têm esse trabalho que é muito interessante. Então eles unem tudo na base e aí fomentam, e o atleta já chega com um pensamento de atleta, né? Ele já chega pronto, formado, né?
Então, não ficam dependendo talvez de um talento ou outro, que nem às vezes aqui a gente fica dependendo, né? Bueno, muy bien, estamos conversando con el profesor Leandro Fleck. El profesor nos acompañará en el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte, que se realizará 25 y 26 de septiembre desde Quito, Ecuador, transmisión directa y en vivo, y que realmente estaremos con más de 14 invitados internacionales referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica, y que no pueden perderse la oportunidad de seguir capacitándose. Es la formación continua. Es decir, esto es un espacio que se creó para que todos aquellos interesados en el liderazgo de la gerencia del deporte, de las organizaciones del deporte, aquellos interesados en el área gerencial, poder escuchar a cada uno de nuestros referentes invitados de toda Iberoamérica. Profesor Leandro, para finalizar la entrevista, quisiéramos realmente que invitara a todos desde Brasil y a toda Iberoamérica, invitara a que se inscribieran en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte y sus últimas reflexiones en esta entrevista para que no se pierdan la posibilidad de escuchar al profesor Leandro Fleck. Adelante. Sim. Primeiro, eu queria convidar a todos a participar do terceiro Fórum Iberoamericano. Eu, como participei do segundo, indico muito, porque foi muito bom, muito interessante, vários painéis excelentes. Então, podem participar, é muito válido, vai ter muitos assuntos espetaculares. Com relação ao evento, é de fácil acesso a todo mundo, com as plataformas estão aí para ajudar isso ao máximo. Então, vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Muito obrigado, profesor Leandro Fleck. Agradecido por su participación, por haber aceptado la invitación y que este espacio también le sirva a usted como nos sirve a nosotros de ese networking que hay que tener con todos nuestros referentes de la gerencia del deporte en Latinoamérica y también en Iberoamérica, sí, con nuestros hermanos de España, Portugal y Andorra. Muchísimas gracias, profesor Leandro. Obrigado, nos vemos. Bueno, ahora estaremos conectando y nos trasladaremos hasta Costa Rica. Estaremos en breves minutos, 2, 3 minutos, estaremos cerrando esta conversación con el profesor Leandro Fleck. Y por favor, manténganse en sintonía en nuestra cuenta, que en breves minutos, 2, 3 minutos, estaremos desde Costa Rica con el profesor Ignacio Sabater, que también es nuestro referente en Centroamérica para el tercer capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. No se despeguen de nuestra cuenta, ya regresamos en cuestiones de minutos. Muchísimas gracias, profesor Leandro. Hasta luego. Hasta luego.